Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro Maldito Sertão, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o livro Maldito Sertão, do Márcio Benjamin. Eu recebi esse livro de parceria com o próprio autor. E se você quiser ver ele com mais detalhes, é só clicar aqui em cima nos cards que eu mostro o livro com todos os detalhes. Mostro por dentro, mostro como ficou a edição, mostro tudo, tá certo? Então, gente, é o seguinte, esse livro é uma história, é um livro de literatura nacional, literatura brasileira, e é um livro de histórias de terror, de contos de terror. E, gente, o livro fisicamente, visualmente, está muito bonito. Ele tem um estilo de capa aqui, de um cartão mais firme, mais... digamos que ele imita a capa dura, ficou muito bem feito. O miolo também está muito legal, mas como eu disse, se vocês quiserem ver então com mais detalhes, é só clicar no nosso cards aqui em cima que vai estar direitinho. Vamos então à resenha do livro propriamente dito. Nós vamos ter aqui então um livro recheado de histórias que, como o próprio nome já nos remete, a histórias do sertão. E é o nome do livro, Maldito Sertão. Então nós vamos ter histórias macabras, histórias malditas, histórias de terror se passando lá no sertão. Então nós vamos ter histórias com aquele pessoal mais simples, aquele pessoal mais regional. Inclusive isso se reflete muito na linguagem que o pessoal vai passar aqui então no próprio livro. E a linguagem que o próprio Márcio Benjamin colocou durante toda a obra. Como vocês podem ver, é um livro mais fininho, ele não tem tantas páginas assim, é um livro mais pequeno, mas ainda assim, mesmo sendo fino, mesmo sendo pequeno, é um livro delicioso de se ler. Então nós temos ali contos voltados então para a cultura e para as lendas lá do norte, as lendas nordestinas, do Ceará, esse tipo de coisa. Nós temos então esse tipo de história por lá, nós temos fantasmas, nós temos assombrações, nós temos figuras típicas do folclore brasileiro e da cultura lá do Nordeste. Nós temos até um próprio linguajar diferente que mistura o nosso português formal com modos de falar típicos daquele lugar. A gente vai ter então expressão de linguagem, a gente vai ter gírias do próprio lugar, coisas desse tipo. Então é um livro que você lê e você vai se identificando, você vai vendo que é mesmo uma coisa do interior mesmo, que é uma coisa bem, digamos que parece aquelas histórias que o povo conta, sabe? E isso dá um tom a mais pro livro, dá uma graça a mais pro livro. E é interessantíssimo, pessoal. Ele reúne 12 contos nesse livro e esses 12 contos são muito bons. E o meu favorito desses 12 contos foi o conto Uma Casa de Muro Branco. E é muito legal, gente. Nossa, esse conto me deixou bem apavorado, porque você vai lendo ele, você vai lendo ele, você vai lendo ele, e quando você chega ao final, você não acredita que aconteceu aquilo, você não acredita no que seus olhos estão lendo. Eu vou falar mais ou menos por cima o que é. É uma moça que ela é contratada para ser babá de uma criança. Só que essa criança começa a falar pra ela que tem alguém, que tem um homem por cima do ombro dela, que tem um homem se aproximando dela. Olha pra trás, moça, tem um homem vindo atrás de você. E essa moça olha pra trás e não vê ninguém. Até que as coisas começam a ficar muito estranhas, porque ela resolve ir até a igreja para conversar com o padre sobre o que essa menina tá falando. E eu paro de contar por aqui, porque o conto é curto. A grande maioria dos contos desse livro são bem curtos, contos de 5 páginas, 6 páginas no máximo. E eles são curtos, são rápidos e são precisos. E é isso que é a graça do livro. Esse que é o tom interessante do livro. Porque ele vai falar justamente sobre isso. Sobre histórias de terror curtas, rápidas, precisas e que nos assustam. E esse é o ponto alto do livro. A escrita do Márcio Benjamin, como eu falei, é uma escrita que mistura esse negócio da linguagem formal do português com a linguagem regional. E esse é o grande ponto alto do livro também. Além da criatividade do autor de manter esses contos naquele estilo histórias que o povo conta, causos assombrados, esse tipo de coisa. E é muito legal. Eu acho que justamente por isso que o livro se torna tão interessante. Porque se ele fosse escrito de uma forma normal, de uma forma comum, como todos os outros livros, ele seria somente mais um livro de terror com contos. E a minha nota para esse livro é de 4 corujinhas, com toda certeza. É um livro que eu recomendo demais e fica a dica, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O livro é muito bom. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.